credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, e se assim não fosse, eu já teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. O que essa frase gera de reflexão para você, em primeiro lugar? O que a frase há muitas moradas na casa de meu pai, conforme aquilo que você conhece de religião, te traduz? O que essa frase te diz? O que gera de questionamento para você? A partir disso, eu quero resumir, né, de forma bem simples assim, como o nosso mundo espiritual é dividido, né? Eu poderia fazer um vídeo aqui bem longo, né, explicando detalhadamente cada um desses níveis, mas não é o intuito desse vídeo. Eu quero só resumir mesmo, para que a gente possa entender que o nosso destino, a nossa felicidade, né, digamos assim, depende única e exclusivamente de nós e daquilo que a gente faz hoje, né? Nós temos muitas vezes a ilusão de acharmos de que quando a gente desencarnar, né, quando a gente morrer, nós vamos ser resgatados, né, por alguém que vai estar lá nos esperando, vai ter um espírito de luz lá para me levar para um lugar maravilhoso, lindo, e na verdade não é assim. Na verdade, para que esse espírito de luz, para que esse anjo possa te resgatar, você tem que atingir um nível ou um mérito para isso. Mas de que forma que nós atingimos esse mérito ou esse nível mental? Justamente através das nossas atitudes hoje. Então, nós temos que largar essa mania de pensar que vai ter sempre um salvador lá para nos ajudar, vai ter um anjo, vai ter isso. Ele existe, nosso mentor existe, mas ele não faz milagre sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação. Só que a nossa dedicação tem que ser hoje. Qual é o nível de esforço que eu desprendo hoje para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa menos violenta, menos apegada à questão material, ou com um nível de inveja menor, ou com um nível de orgulho menor? Nós temos que parar com a ilusão também de achar que nós não sentimos esses sentimentos negativos de fato. Todo mundo sente, todo mundo tem um nível ou uma certa raiva por alguma situação ou por alguém, mas o que eu faço com esse sentimento? Eu me esforço para tentar ser melhor ou para tentar mudar? Ou eu simplesmente continuo fazendo as mesmas coisas indefinidamente, repetindo padrões e jogando a responsabilidade da minha mudança ou do meu futuro para alguém, para um anjo, para Deus, para Jesus, seja lá o que for que a gente acredite? Na verdade, essas ilusões que implantaram em algum nível na nossa mente, né? Nós continuamos a repetir eles e nunca saímos disso, né? Terceirizamos a nossa culpa. A culpa é dessa pessoa, a culpa é do meu pai que me criou assim, da minha mãe, da minha família, do lugar onde eu nasci. Porque eu nasci assim, eu tenho que continuar assim, eu não consigo mudar, eu sou assim, pronto e acabou. E é justamente esse desafio que eu falo com conhecimento do espiritismo, né, ou do espiritualismo em si, né, da Umbanda e tudo. É justamente esse desafio que essas religiões nos trazem, né? Não simplesmente nos acomodar e repetir esses padrões indefinidamente, esperando por um milagre lá no fim do túnel lá, que alguém vai nos salvar ou coisa parecida. Então, essa reflexão que eu quero trazer, né, no vídeo de hoje, para que nós possamos compreender que o nosso destino depende única e exclusivamente de nós. A responsabilidade na nossa vida, daquilo que a gente sofre ou dos nossos méritos, né, daquilo que a gente alcança, só depende de nós.
Que a gente tem que parar de buscar culpado para tudo. A culpa é dessa pessoa que fez isso para mim, a culpa é do vizinho, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Não. A partir de hoje, eu quero que você reflita sobre isso, sobre como está a tua vida hoje, como está a tua saúde mental. Você se sente confortável, sem ansiedade, sem nenhum tipo de incômodo hoje? E se sente, o que você faz para melhorar isso? Você busca ajuda, você busca conhecimento, você busca se espiritualizar em algum nível? Então, reflita sobre isso. Compreenda se você tem algo a buscar ainda, algo a melhorar, e se não está buscando, o porquê. Então, continuando o raciocínio do início do vídeo, né? O nosso mundo astral, ele basicamente nós dividimos em 7 níveis, tá? O primeiro e o segundo nível são onde encontram-se os espíritos mais sofredores, as organizações voltadas ao mal, né, onde toda a organização criminosa do nosso mundo físico é primeiramente desenvolvida, né, nesses 2 níveis, né, principalmente no segundo. O nível 1, que nós conhecemos como abismo, é muito mais habitado por espíritos sofredores mesmo, né, espíritos perdidos que não têm mais a possibilidade de encarnar nesse momento, então encontram-se nesses 2 níveis. O terceiro nível, que seria o nosso mundo físico, é onde nós encarnamos, é onde toda a vida física se desenvolve, se desenrola. O quarto nível seria ainda dentro do umbral, né? Juntamente com o segundo e com o terceiro nível, seria onde são organizadas as colônias espirituais, as cidades astrais, onde encontra-se o nosso lar, né? Para quem já leu o livro ou assistiu o filme. A quinta dimensão seriam as cidades espirituais já mais elevadas, né, onde os espíritos já não têm mais uma forma humana, né, basicamente eles se identificam pela vibração, né, que cada um de nós emite. A sexta e a sétima dimensão são camadas já mais superiores, mais difícil nós podermos compreender. São onde as diretrizes do nosso planeta são definidas, onde os espíritos crísticos se manifestam e definem, né, os futuros da nossa humanidade. Então, entendendo mais ou menos cada uma dessas camadas, nós podemos compreender qual é o nosso nível hoje, né? Qual é o nosso nível mental hoje, qual o meu nível de saúde mental, né? Justamente o nível que eu estou hoje, que eu estou sentindo agora que eu estou vendo esse vídeo. Qual é o meu nível de esclarecimento ou de desapego ou até mesmo de sofrimento? Justamente isso que você está pensando, sentindo ou vibrando nesse momento é o lugar que você vai se encontrar no mundo físico. Não existe milagre, não existe salto, não existe essa história de eu desencarnar e parar num lugar maravilhoso se eu não estou num lugar maravilhoso hoje. O lugar onde eu vou é justamente o lugar onde eu estou, mas dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Porque o mundo físico é mental, né? Ele não é exatamente igual ao mundo físico, mas é semelhante. Então, qual é o nosso nível hoje de conhecimento ou de busca pelo autoconhecimento? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho, que é a Mônica de Medeiros, e ela fala através até mesmo do que ela já ouviu, né, dos espíritos, que nós só temos 3 pilares da nossa evolução de fato espiritual, que são bem simples. O primeiro é o conhecimento, né, o nível de conhecimento que eu busco, né, sobre todos os campos e áreas da vida, né? O autoconhecimento, que é o quanto eu me conheço e quanto eu sei as minhas sombras e as minhas luzes, para que a partir daí eu possa estar definindo qual é o campo que eu quero melhorar, que eu quero aprimorar. E o terceiro pilar é a prática do bem. Então, com esses 3 pilares, eu já consigo definir bem qual é o meu nível de conhecimento hoje, qual é o meu nível de autoconhecimento, o quanto eu me conheço, o quanto eu sei os meus defeitos e as minhas qualidades, e o quanto eu pratico o bem, o quanto eu pratico a caridade, o quanto eu sou tolerante com o próximo. Reflita sobre isso e entendendo
o meu nível atual, eu entendo a partir daí qual é o meu destino na pátria espiritual. Então, basicamente, nós temos três opções, né? Logo após o nosso desencarne. Primeira delas, continuar vivendo na crosta terrestre. Isso se dá com espíritos excessivamente apegados à vida física, né? Até vou ler uma frasezinha que está aqui no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos darem-se conta de que já não pertencem ao mundo material. Ou seja, a primeira opção que nós temos é continuarmos vivendo aqui no mundo físico, né? Isso se dá com espíritos extremamente apegados ainda à questão material, né? Às suas terras, às suas posses, à sua esposa, aos seus filhos, à sua casa, não compreendendo que nós não somos de fato donos de nada, a não ser da nossa consciência, né? Então, espíritos que viveram a sua vida inteira voltados a questões materiais não experimentam já de primeiro momento um abrir de portas do mundo espiritual. Não, eles continuam ainda apegados à matéria, porque a nossa mente, de fato, continua a mesma. Então, de que forma poderia ser diferente? Se a gente viveu a vida inteira apegado e agarrado às questões materiais, quando nós desencarnarmos não vai ser diferente. Então, o tempo em que nós vamos ficar será mais ou menos longo, a depender de quando nós iremos de fato ter esse insight de que esse mundo material já não existe mais e que nós podemos desapegar, soltar e nos voltar então ao mundo espiritual e à vida de fato verdadeira. A segunda opção então seria nos deslocarmos às regiões do conhecido umbral, né? Regiões que serão mais ou menos desenvolvidas ou mais ou menos de sofrimento, a depender do nosso nível mental. Então tem uma frase também que está aqui no Livro dos Espíritos que eu vou ler agora. Diz o seguinte: muitos espíritos culpados ou viciosos, após a desencarnação, são levados por uma força magnética automática ou por entidades do mal para uma das regiões umbralinas, e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem a psicosfera pessoal. Eu acho que a frase já diz tudo, né? A depender também da vida que nós levamos, né, aqui no mundo físico, nós adquiriremos ou não o mérito, né, de sermos levados por essas entidades do mal. E entendam que a palavra mérito não é só para o positivo, né? Também é para o negativo. Qual é o nível de maldades ou de coisas boas que eu fiz no mundo físico? Né? Isso, com certeza, vai ser um divisor de águas, né, após o nosso desencarne. Nós teremos o mérito de sermos levados por espíritos de luz para tratamento, para atendimento, ou por entidades das trevas para lugares não tão legais e bonitos. A terceira opção, então, seria o nosso recolhimento a uma colônia espiritual ou uma cidade astral, justamente para o nosso refazimento enquanto espírito, nossa revitalização e nosso reequilíbrio espiritual. São locais destinados aos espíritos desencarnados, que ainda necessitam de reencarnação, ou seja, aqueles espíritos que ainda não venceram a roda de samsara, que ainda precisam reencarnar, que ainda precisam resgatar certas coisas, mas que, vejam bem, entre as três opções, seria ainda a melhor, né? As colônias estão intimamente ligadas ao planeta pelas ações cometidas no passado por esses espíritos, aonde os mesmos podem ficar transitoriamente nessas colônias. Os espíritos necessitados recebem ajuda, tratamento, apoio e orientação de organizações de espíritos dedicados ao bem, como forma de auxiliá-los e prepará-los para o processo reencarnatório e ou de prosseguimento da sua jornada evolutiva. Ou seja, são espíritos que já atingiram um nível
mental, um nível de consciência suficiente para serem esclarecidos já na primeira hora do seu desencarne, né? Que são levados muitas vezes para tratamento, primeiramente num hospital, né? Para tratar o seu mundo, seu corpo astral, né? Seu perispírito, né? Para que a partir daí ele possa compreender como foi de fato a sua reencarnação, como foi a sua última encarnação e como será a próxima, sendo esclarecido, sendo tratado e tendo uma vida normal nessas cidades e nessas colônias. Então, basicamente são essas três opções que na média, né, de forma geral, assim, nós podemos colocar na mesa. Claro que existem espíritos mais adiantados, né, espíritos missionários, mas que não é o caso da esmagadora maioria da população. Então, nós podemos colocar apenas essas três opções como mais comuns, assim, né? Existem espíritos que vêm a trabalhos missionários, né, como Chico Xavier, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Buda, né? Tem diversos, né, na nossa história. Então, esses espíritos são exceções, né? Eles vêm com uma finalidade, com uma missão de trazer um nível de conhecimento e um adiantamento à nossa humanidade, mas que logo depois do desencarne são levados para outros locais já, né, já mais adiantados. Porém, nós, enquanto humanidade mais comum, né, somos levados a uma dessas três opções que eu acabei de falar. Que nós temos que compreender sobre, né, o nosso destino no mundo espiritual, compreendendo então, primeiramente, que depende única e exclusivamente de nós, né, qual é o nosso destino, e que possamos acender então essa pequena dúvida, né, na nossa mente de qual é o nível de esforço que eu estou colocando hoje e qual é o nível de importância que eu estou dando para a minha espiritualidade hoje. Ou eu estou dando importância somente ao meu desenvolvimento material, financeiro, e estou deixando de lado completamente. Então, se de fato eu faço isso, como que eu quero operar milagres depois do meu desencarne? Como que eu quero ir para um lugar que não seja exatamente igual ao meu nível atual? Não existe. Então, compreendendo isso, realmente a gente consegue compreender qual será o nosso destino. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou estar postando vídeo novo aí toda semana sobre assuntos relacionados à espiritualidade. E até mais.